Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo agora. Eu sou o Rogério, vocês já me conhecem, né? Seja aqui pelo Instagram, pelo YouTube. Eu quero compartilhar com vocês um texto que o Senhor ministrou no meu coração. Hoje, dia 23 de março, próximo das 13 horas. E esse texto aqui, especificamente, o Senhor me deu em um dos devocionais 10 dias atrás, aproximadamente. E hoje eu estou compartilhando com vocês. Lembrando que tudo aquilo que eu falo aqui na internet, primeiro o Senhor ministra para mim, no meu coração. O que serve para mim eu compartilho com vocês. Dicas, admoestações, exortações, instruções, enfim. Aquilo que eu vejo que é relevante. Principalmente para você que é do Ministério de Louvor. Por quê? É a área de atuação do meu servir, né? O Senhor me chamou para esse ministério. Eu amo servir de todo o coração e Deus tem me dado um entendimento diferente de tudo que eu já vi e já vivi nesses anos, né? Então eu compartilho com vocês isso porque serve para minha vida e eu acredito que trazendo isso para vocês à luz da palavra acaba sendo útil para que vocês não cometam os mesmos erros que um dia eu já cometi, tá? Essa passagem ela tem um impacto muito significativo, é o joio e o trigo. Eu coloquei isso especificamente dentro do Ministério de Louvor. E essa parábola ela vai nos ensinar algumas lições de Jesus para discernimento espiritual, crescimento ministerial, autoanálise, para você fazer o seu próprio julgamento. E no contexto do Ministério de Louvor, essa palavra ela nos ensina a necessidade de santidade no altar, compromisso genuíno com Deus. Até anotei alguns pontos aqui. A diferença entre aqueles que estão servindo, porque gosta de fazer um som, gosta da música, legal pra caramba. E aqueles que verdadeiramente adoram a Deus em espírito e em verdade. Esse é um dos tópicos, dos versículos de referência que nós temos aqui hoje. Beleza? Se você ainda não segue no Instagram, por favor, dá essa ajuda para compartilhar esses textos aqui, que eu acredito que são alimentos que Deus tem nos dado para os dias de hoje. Compartilhe com mais amigos, mais pessoas que fazem parte de ministérios, para que a palavra de Deus seja espalhada, É a forma que eu estou cumprindo o meu ID, Acessando as pessoas através da internet. E se você está no YouTube aí, também se inscreva no nosso canal, Parte aí, para você estar acompanhando. Claro, não é um canal tão relevante, não é um Instagram tão relevante, mas eu acredito que as pessoas que vão ver são aqueles que de fato precisam ouvir essa palavra. Versículo-chave aqui, gente, é: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Primeiro ponto aqui é o contexto dessa parábola, Jesus explicando que o reino de Deus, a igreja, o ministério, é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo, E o que ocorre? Durante a noite, nas trevas, o inimigo semeia o joio entre o trigo. Ambos vão crescer juntos. Vão crescer e eles têm uma aparência muito iguais, muito semelhante. Isso é muito difícil de você diferenciar. E aí no tempo da colheita, quando o trigo será colhido, o joio será queimado. Trazendo aqui para uma reflexão, o campo representa hoje para nós aqui nesse texto o Ministério de Louvor, a igreja, o campo de atuação, até mesmo o mundo. A boa semente, o trigo, são as pessoas convertidas, são aqueles que estão na igreja e têm o coração de adorador, verdadeiro adorador, convertido. Eles que realmente servem a Deus, entendendo que é o servir em espírito e em verdade. Já o joio são os não convertidos. E eles têm uma aparência de ser também genuíno, de servir a Deus, mas ele não produz bons frutos. Esse ponto é muito importante. O inimigo, já aqui no contexto da parábola de Mateus 13, ele é Satanás. Ele que vem implantar falsidade,
corrupção dentro dos ministérios, a mentira, as contendas entre as pessoas, essa especialidade do inimigo, de Satanás, é fazer com que aqueles que são trigo esteja misturado com o joio e acabe sendo contaminados também. A colheita representa lá no juízo final. Não estou falando nem da parte do galardão, que é o tribunal de Cristo. Juízo final, onde Deus vai fazer a separação definitiva de quem são salvos e os que estão condenados. Como é que aplica isso para um ministério de louvor? O louvor é como um campo, né? Nele vai crescer o trigo, vai crescer o joio. É normal, é natural isso, tá? No ministério de louvor, muitas vezes encontramos pessoas que parecem ser muito espirituais, mas no fundo não tem um coração sincero diante de Deus. É assim como o joio se mistura ao trigo, aqueles que estão no ministério podem estar ali fazendo toda a parte funcional, né, cantando e tudo mais, porém eles não têm ali uma vida que glorifica a Deus. No ministério de louvor, a gente vai encontrar muitas das vezes pessoas que cantam muito bem, tocam muito bem, têm uma aparência genuína de adoração, porém coração não tem sinceridade diante de Deus, perante Deus. E aí é que acontece, o joio vai se misturar ao trigo. Aqueles que estão no ministério, mas não vivem de uma forma que glorificam a Deus. Isso é muito perigoso. Alguns estão no ministério por amor, desejo de adorar a Deus. Alguns estão no ministério por causa de questões ainda pessoais, status, conhecimento humano, ou próprio talento, né, de tocar um instrumento ou cantar, enfim. A nossa reflexão: como sabemos se somos joio ou trigo no ministério? O que nossa vida e nosso fruto vai revelar? Aqui nós temos duas perguntas de autorreflexão, de autoanálise. Como sabemos se somos trigo ou joio? Para isso eu vou trazer aqui o primeiro ponto. O joio no ministério de louvor, ele parece com o trigo. É muito semelhante ao trigo. A aparência, mas o fruto dele é estéril. É um fruto que não serve para nada. Pelo contrário. O fruto que o joio gera é o veneno. O veneno que mata a alma, mata a espiritualidade, mata a fé. O veneno, ele acaba afetando aqueles que estão no ministério ao seu lado, né? E isso é muito perigoso. Isso pode ser identificado como músicos habilidosos, mas não tem compromisso com Deus. Uma aparência de espiritualidade gigantesca, mas a vida é sem oração, sem jejum, sem busca, sem devocional, sem nada. E alguns ainda buscam elogios e reconhecimento em vez de glória de Deus, né? Muitos têm corações endurecidos que não aceitam correção e nem discipulado, seja de líder, seja de um amigo, seja do pastor. Versículo-chave disso aqui é Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus disse isso. Por isso que a gente tem que estar atento, né? Mas nós temos também o trigo no ministério. E o trigo, ele representa aqueles que têm um coração sincero diante de Deus, que produzem bons frutos. Então, no ministério de louvor, isso vai de encontro com as pessoas que têm uma adoração genuína, um compromisso com a presença de Deus. A humildade e a disposição de estar sempre crescendo no ministério, na espiritualidade e aprendendo, né? Buscando aprimorar a vida de santidade, devoção a Deus, seja ela dentro ou fora da igreja, né? Fazendo ali a parte do ID, né? E outro ponto importante é um coração de servo, que não busca ser reconhecido como alguém importante ou alguém relevante. Um versículo que a gente pode pegar aqui é esse João 4:23 que eu citei no início. Mas a hora vem,
E é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Beleza? Bom, nós temos ainda uma parte aqui que eu acho que é muito séria para nós cristãos. Não falo nem só de pessoas que estão no altar servindo com louvor. E é a parte da colheita. Tempo da colheita. Essa é a parte para que nós cristãos estamos vivendo nessa terra. Estamos aqui de passagem. E vai chegar um dia que Deus vai separar o verdadeiro e o falso. Então, no tempo da colheita, o trigo será recolhido e o joio será queimado. Isso significa que Deus vai julgar a gente pelo que a gente realmente é, e não pelo que parece ser. Então, o talento ele pode impressionar os homens, mas Deus vê o coração. Segundo, o homem, está servindo no ministério, mas o ministério não é um palco para exibição nem apresentação artística. Pelo contrário, ele é um altar de rendição. Todo altar da Bíblia é para sacrifício. Lá você não ganha, você perde, você deixa algo, entendendo que você vai ganhar de outro modo. E outro, haverá um dia em que Deus vai revelar quem realmente adorava Ele, em espírito e em verdade. Nem todo homem que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Mateus 7:21. Como saber se eu sou joio ou se eu sou trigo? É uma autoanálise. Muito importante, inclusive, para todos nós que servimos no Ministério de Louvor e cristãos. A minha motivação é exaltar a Deus ou a mim mesmo? Tenho buscado crescer espiritualmente ou apenas musicalmente? Minha vida reflete a adoração verdadeira, genuína, ou só quando eu estou no púlpito ali fazendo um som? Sou humilde e ensinável ou acho que eu sou autossuficiente? A minha adoração inspira outras pessoas a buscarem a Deus? Essas são as questões que a gente tem que fazer de autoanálise. Primeiro, a conclusão disso. O chamado para ser trigo no Ministério de Louvor, ele vai refletir naquele que Deus quer que a pessoa tenha um louvor gerando frutos, trazendo com que pessoas sejam tocadas através do Espírito e a sua vida seja um exemplo. É você ser mais exemplo nas atitudes do que no falar. Deus quer um ministério de louvor cheio de trigo. Ele não quer joio. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. Não apenas músicos talentosos. No fim, será separado o joio e o trigo. Mas eu quero trazer aqui para você hoje um desafio. Hoje ainda é tempo de você se autoexaminar e você entender se nós estamos se aproximando mais do joio ou mais do trigo. É hora de a gente se arrepender profundamente, ter mudança genuína. Assim como Deus transforma a água em vinho, Ele pode transformar o joio em trigo. Isso vai depender de como está plantado no seu coração a semente. Você precisa entender que a Bíblia fala em Coríntios 13:5, a parte A, examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo. É uma lição para que a gente possa examinar nós mesmos, entender se estamos conectados na fé em Cristo Jesus ou nas coisas do mundo que nos conecta para roubar e nos destruir. Outra coisa, provem a si mesmo. Prova a si mesmo, para ver se você realmente está gerando aquilo que o Senhor busca dos verdadeiros adoradores. Se você se identificou com alguma coisa, eu quero fazer uma oração para que você seja tocado e transformado em nome de Jesus. Espírito Santo, aqui nesse dia, nessa hora, eu não sei quem está ouvindo, quem vai ouvir, quem precisa dessa mensagem, mas eu creio no poder do Teu Santo Espírito, do Seu nome, aonde há poder para transformar, mudar, libertar, curar, Senhor, sentimentos, traumas do passado, dores de experiências frustrantes com a música, com a adoração, com o louvor das igrejas. Mas nesse momento estamos entendendo que somos igreja, somos escolhidos, separados. Estamos aqui de um tempo de passagem, Senhor, porque um dia nós vamos morar na glória com o Senhor. Não estamos aqui buscando reconhecimento humano, nem mesmo, Senhor, a glória vertical, horizontal. Nós estamos aqui, Senhor, para entregar a Ti a glória vertical,
aonde o teu nome seja adorado através das nossas atitudes, gestos, louvores, aonde que através de nós flua a adoração genuína para que o teu nome seja glorificado nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está nesse momento refletindo sobre sua vida, sobre a sua atuação, que seja transformado. O objetivo disso aqui, meu Pai, é que pessoas sejam tocadas e transformadas pelo poder que há no teu nome, Jesus. Para que pessoas aqui, Senhor, sejam exemplos e formadores de novos discípulos para louvar o Senhor em espírito e em verdade. Que através das vidas, os exemplos, as atitudes, pessoas sejam impactadas para seguirem esse caminho e deixar de cometer os pecados desse mundo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Amém, amém. Você que gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você percebe que existem pessoas que precisam ouvir, compartilha, para que o Espírito Santo toque na vida dessas pessoas e haja transformação no poder da palavra. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida. Tamo junto, obrigado por estar até aqui comigo no final desse vídeo. Um abraço.